Oi gente, bom dia, Diego Cardoso e mais um vídeo aqui. E hoje, gente, eu quero compartilhar com vocês algo muito interessante. Todos nós sabemos que uma das nossas maiores necessidades para que a gente possa acertar na tomada de decisão, para que a gente possa não errar o alvo em nosso destino, em nosso objetivo, é nos permitir ouvir a voz de Deus, porque todas as vezes que Deus fala, Ele sempre traz grandes orientações que nos fazem acertar o alvo, não errar o caminho. Essa é a palavra correta. Só que a gente tem essa preocupação em ouvir a voz de Deus, mas nem sempre a gente consegue ouvir. Lembre-se que antes de você ver Deus agindo em alguma causa, antes de você ver a ação de Deus em algum cenário da vida, a gente sempre precisa nos submeter ao processo de ouvir a voz de Deus. É isso que aconteceu com o profeta Jeremias no capítulo 28, depois você lê aí na sua Bíblia, tá bom? O episódio é muito clássico, todos conhecem a história da olaria, mas o convite de Deus ao profeta é muito interessante. Deus fala assim: levanta-te e desce até a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Perceba que o primeiro convite que Deus direciona, ou que Deus determina, podemos assim dizer, é que o profeta Jeremias se levantasse. A gente consegue compreender por uma inferência bíblica que se Deus convidou ele a levantar-se, a gente tem embasamento para dizer que ou ele estava sentado, deitado ou até mesmo caído. Quem está cansado se lança ao chão e descansa. Ou seja, Jeremias provavelmente estava em uma situação cômoda. Deus disse a ele: levanta-te, sai da comodidade, sai dessa cadeira, ou se ele tivesse deitado, sai dessa cama, vamos se levantar, porque eu quero te fazer ouvir as minhas palavras. E o profeta, ele obedece à voz de Deus, ele se levanta, ele sai do comodismo. Talvez você ainda não ouviu a voz de Deus com clareza, porque você ainda está vivendo em uma situação cômoda, em uma situação de descanso. Nem sempre estar acomodado te permite ouvir a voz de Deus. Lembre-se disso, nem sempre estar acomodado te permite ouvir a voz de Deus. Talvez você diga: mas eu estou muito cansado. Pode ser nessa situação que você vai ouvir a voz de Deus mais claramente. Então, mesmo acomodado, o profeta agora, ele se levanta e desce. Perceba, primeiro ele se levanta, ele sai da situação de acomodação e agora ele desce. Para que a gente compreenda de maneira mais clara, a gente vai conseguir enxergar que o profeta, para ouvir a voz de Deus, o convite de Deus foi: desce até a casa do oleiro. Ou seja, a olaria de Deus, a olaria que o profeta iria visitar para poder compreender algumas coisas interessantes, como o oleiro trabalhava, ela se encontrava em uma geografia mais baixa do que o ambiente em que o profeta estava, porque Deus disse: levanta-te e desce. Já conseguiu compreender aí? Às vezes, para que você possa ouvir a voz de Deus, você também precisa descer. Nem sempre estar em lugares altos vai fazer com que você ouça tão claramente a voz de Deus. E quando o profeta obedece, ele desce até a olaria, e lá naquele local mais baixo, ele consegue, além de ouvir a voz de Deus, ele consegue observar, ele consegue enxergar Deus trabalhando na olaria. O oleiro estava com a mão na massa, o vaso estava na mão do oleiro. Então entenda uma coisa: às vezes Deus quer te fazer descer, Deus quer te tirar de um lugar mais alto, para que você possa ver a ação dele na tua vida, em alguma área da tua vida. Te dá lições que somente lá embaixo
lá na olaria você será capaz de enxergar, de compreender, de observar a ação de Deus. Talvez esse lugar de alto destaque, talvez esse lugar de vaidade te impeça de ver a ação de Deus em teu favor. Agora, se você já se sente lá embaixo, já que você se sente tão desprezado a ponto de estar em uma geografia muito baixa, pode ser esse cenário que vai fazer com que você compreenda e perceba o oleiro trabalhando, porque o oleiro trabalhou na olaria e a olaria era muito mais baixo do que o lugar em que o profeta estava acomodado. Por isso Deus disse: levanta-te e desce até a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E o profeta tomou uma surpresa, porque além de ouvir as palavras que Deus disse a ele, ele teve a brilhante experiência, a meiga experiência de ver, contemplar a ação de Deus dentro da olaria. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe.